Por que pessoas inteligentes vivem em caos interior? Bom dia, boa tarde, boa noite, Washington Santos. Batendo um papo com você aqui de todos os dias. E eu quero hoje trabalhar isso com você para talvez trazer um pouco do alívio da culpa que você sente enquanto líder, trazer abertura emocional. Mas o fato é que pessoas inteligentes vivem em caos interior. E isso tem impedido essas pessoas de viver o máximo das suas potencialidades, o máximo das suas valências. Por que isso? Porque existe um paradoxo silencioso acontecendo neste exato momento, com muita gente inteligente. São pessoas que são extremamente preparadas, são pessoas que leem, são pessoas que estudam, são pessoas que se informam, trabalham duro, capazes, lúcidas e até com um belo histórico de superação. Apesar de todas essas valências externas, quando elas fecham a porta no seu interior, elas vivem um caos que não conseguem explicar. Eu sempre fui essa pessoa que estudou muito, leu, se informou. É engraçado que na minha adolescência me deram um apelido, meu apelido era professor, né? E aí, uma vez conversando com alguns amigos lá do Irajá, eu perguntei para eles lá na minha rua, pô, por que vocês me chamam de professor, cara? Não é porque tu tens respostas. Tudo que a gente fala, tu tem uma resposta. Mas talvez isso fosse para esconder uma dor que eu sentia. A dor da rejeição, a dor de lutar por mim mesmo, a dor de não ser aceito pelas pessoas, de ser obrigado a fazer coisas que eu tinha vergonha de fazer. Por exemplo, a religião da minha mãe era o que me trazia vergonha, ok? Um outro exemplo, ter que trabalhar desde os 8 anos de idade me trazia vergonha. Ver que meus outros coleguinhas tinham coisas que eu não conseguia ter me trazia vergonha. E aí, o que que eu comecei a fazer? Comecei a criar um castelo, sabe? Não, eu vou ter, porque isso, porque aquilo outro. Eu tinha ali forças, eu tinha ali potências, eu tinha coisas boas. E esse paradoxo que eu falei, que muitos líderes, ou a maioria dos líderes, enfrentam, tem gerado lideranças doentes. Porque, por mais que deem resultado, trabalhem duro, façam e aconteçam, o seu interior é um caos, é uma bagunça. O Washington, lá da adolescência, da infância, tinha um grande potencial. Isso acabou se manifestando mais tarde, quando já vendedor de planos de saúde, as pessoas falavam assim, cara, eu não entendo o Washington, cara. Cara bom, cara inteligente, um bom vendedor, e ele não sai disso. Algumas décadas depois, ou uma década e meia depois, ou 2 décadas depois, que eu fui chegar onde eu cheguei. Claro que cada um tem um tempo, cada um tem uma vivência, cada um tem um momento. Isso aí é fato, é óbvio. Só que muitos de nós líderes estamos vivendo esse paradoxo porque a gente não sabe muito explicar. E aí você procura soluções em diversas questões, você compra mais um curso, você compra mais um livro, você tenta uma nova estratégia, você tenta algo novo e as coisas não acontecem. E por que que não acontece? Não é porque você é ignorante, não é porque você é fraco, não é porque você é preguiçoso. Não é por isso que as coisas não acontecem. As coisas não acontecem porque você sente que existe alguma coisa fora do lugar na tua liderança, mas você não sabe explicar o que que é. É interessante isso, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente consome informação, quanto mais tentamos novas estratégias, mais a gente fica sem resposta, porque o caos e a confusão aumentam. E é por isso
que eu não sou favorável à motivação por motivação, porque a motivação, ela pode aumentar, ela pode potencializar algo que é muito ruim. É por isso que existem muitos líderes doentes, por esse paradoxo. Então, eu quero dizer para você hoje que você não é ignorante, você não é fraco, você não é preguiçoso, você precisa apenas de ordem. Por quê? A vida está andando, os seus resultados até aparecem, mas por dentro está tudo meio bagunçado. E é essa bagunça que impede você de viver na plenitude daquilo que você pode. Ou seja, você compra mais um livro, você estuda, você faz um novo curso, você faz uma nova pós-graduação, você faz um mestrado, um doutorado. Não que essas coisas não sejam importantes, mas existe alguma coisa que está te travando. E essa coisa que está te travando é o teu interior, é a tua falta de propósito. É não saber para onde você vai. Eu costumo dizer lá aos nossos vendedores o seguinte, cara, qualquer listagem que você fizer de ligações frias vai dar resultado, porque em algum momento alguém vai ter interesse no teu produto. Esse não é um problema. Qualquer estratégia que você usar, se você trabalhar nela, ela vai dar certo. Ela vai chegar a um determinado resultado. Isso é fato. Mas a gente está falando aqui do porquê existirem líderes tão inteligentes, pessoas tão inteligentes que vivem em causa interior. E aí, nessa verve, nesse turbilhão de conhecimento, de estratégias, de hackzinhos que se dá aí pela internet, né? A facilidade, os 5 passos para isso, os 4 passos para aquilo, os 3 passos para aquilo, e a gente fica lutando ou correndo atrás do próprio rabo ou na corrida dos ratos, a gente fica com pensamentos demais, projetos demais, ideias demais, estratégias demais e pouca paz. Você pensa muito, você racionaliza muito, você busca muito, mas você não consegue andar. E a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas o pior dessa história toda é que você começa a achar que o problema é você, que o problema está em você, que você é incompetente, que você não consegue agir, que você não consegue trabalhar, que você não consegue fazer, que você não é ninguém ou não é nada, você é um péssimo líder. E isso me leva ao mito da inteligência como ordem, tá? Hoje em dia, nos cursos, nos livros, nas mentorias, né, nos estudos por aí afora, é quase que um consenso. As pessoas dizerem o seguinte: olha, se você é inteligente, a sua vida deveria ser organizada. Isso aí ninguém questiona. Mas existem diversos líderes ou pessoas que a gente conhece. Por exemplo, um que vem aqui à mente é o presidente norte-americano, que ele tem uma pessoa, ou pelo menos quando era empresário tinha, né, na época da Trump Tower, Donald Trump, ele tem uma pessoa para organizar a vida dele, para organizar as suas agendas, os seus horários e etc. E é engraçado notar que ele é alguém extremamente inteligente, alguém extremamente capaz. O empresário que se tornou presidente dos Estados Unidos da América. Obviamente, ele não foi o primeiro, mas alguém que constrói, entre aspas, do nada, uma empresa e daí se torna o presidente da nação mais poderosa do mundo na atualidade, essa é uma pessoa que deve ser ouvida. Eu tenho alguns livros dele aí, né? Nós queremos que você fique rico, pense como um bilionário, a América debilitada. Eu sempre leio muitos livros de Trump, porque é interessante, são livros interessantes de você entender alguma coisa. Há pouco tempo, eu sempre falo dela aqui, estou falando de novo, eu trouxe uma nova assistente, a Michelle, e assim, a minha mesa
ela era cheia de papéis. A Michelle foi lá e trouxe organização àquele caos ali que eu vivia no dia a dia. Ou seja, essa pessoa, ela traz ordem àquele caos. E é interessante notar que em todo caos tem uma ordem. Todo caos respeita uma ordem. Só que esse caos, essa batalha interior que alguns líderes ou muitos líderes têm, ela gera resultados exteriores. O cara dá resultado, mas a vida dele é meio que uma bagunça. Isso, num primeiro momento, pode parecer ruim, mas é algo bom. Só que, se isso sair do controle, a gente tem um problema. Então, as pessoas dizem o seguinte: olha, se você é inteligente, a sua vida tem que ser organizada. Não necessariamente. Não necessariamente. E aí você precisa de ajuda. Quando eu venho para cá para bater um papo com você, eu procuro trazer coisas que eu estou vivendo, que eu estou descobrindo, que eu estou sabendo agora. Essa história de que você é inteligente, por isso você tem que ser alguém organizado, isso não necessariamente é verdade, tá? A inteligência não cria ordem. Entenda isso. A inteligência não cria ordem, ela cria possibilidades. Olha que louco. A inteligência não cria ordem, ela cria possibilidades, porque o teu pensamento, independente daquilo que o maior psiquiatra do país escreveu, né, o Dr. Augusto Cury, sobre a síndrome do pensamento acelerado e etc., ela cria diversas possibilidades, ok? E se você não cuidar, aí você entra numa espiral patológica, ou seja, isso pode se tornar uma doença. Você vai se envolvendo cada vez mais naquilo até que você fica doente. Tem muitos líderes doentes que não sabem que estão doentes. Pessoas infelizes. Pessoas que são potencialmente bem dotadas, potencialmente inteligentes, potencialmente poderosas, se quer dizer isso aí, significa um pleonasmo, uma redundância, alguém potencialmente poderoso, mas essas pessoas têm um potencial além do que elas imaginam, mas elas estão em uma espiral descendente. A inteligência cria possibilidades. Só que as possibilidades sem critério viram excesso. Lá na nossa gerência comercial, eu estou nesse exato momento travando uma luta pela mudança de cultura, de uma cultura, algo que a gente está trabalhando para redefinir. E eu sei que toda mudança cultural ela traz um peso muito grande, ela traz muita resistência, ela traz muitas vozes contrárias, mas eu, como capitão do time, eu tenho que trazer isso para eles e dar o exemplo. Então, não adianta eu ter 15 ou 20 estratégias. Eu vou passar o primeiro trimestre estabelecendo isso, o segundo trimestre vai melhorar. Ao final do ano de 2026, a gente vai ter resultados que a gente não imaginou ter. E o que é isso? A natureza nos mostra que rios caudalosos são extremamente fortes. Dificilmente alguém consegue nadar contra a correnteza e vencer, né? Mas esse mesmo rio, se ele não tiver margens, ele vai inundar tudo. Porque barragens são criadas, né, em grandes rios para gerar poder, para gerar força, ok? Então, a inteligência como esse rio, ela é forte, ela é potente, ela é expansiva, ela é criativa, mas sem uma ordem, sem uma margem interna, isso se torna um desperdício, isso transborda. E você se afoga nesse rio porque você simplesmente não sabe como agir, não sabe o que fazer. E esse é o problema. Por quê? Porque o caos que você está vivendo não nasce da sua falta de capacidade. Você não está vivendo um caos porque você é inepto, porque você é incapaz.
porque você é fraco, porque você é preguiçoso, porque você não é inteligente, não. O teu caos está nascendo porque você não tem governo interior, porque você não governa a si mesmo, ok? E aí a gente passa a enfrentar três grandes armadilhas silenciosas. Entenda que pessoas inteligentes, elas vão lidar com três grandes armadilhas silenciosas. Deixa eu definir inteligência aqui para você. Inteligência é a capacidade de resolver problemas, por definição do dicionário. Só que essa capacidade de resolver problemas, ela vai tomando corpo em algo que nós chamamos de efeito composto. A natureza é exponencial. Você foi criado de forma exponencial. A prosperidade é um dom de Deus, ok? Então você foi criado para a exponencialidade. Então essa primeira armadilha silenciosa que você enfrenta é o pensamento rápido demais, né? Daniel Kahneman ganhou um, o Prêmio Nobel de Economia por sua obra Pensamento Rápido e Devagar. São duas modalidades de pensamento. Mas pessoas inteligentes tendem a pensar rápido demais. Pega as coisas muito fácil. Elas veem conexões onde a maioria das pessoas não veem. Elas veem sentido no caos. Elas antecipam cenários. Elas criam alternativas. Isso eu aprendi por processo de interpolação e extrapolação lá na faculdade de economia, que talvez você não saiba, mas eu tenho formação em economia, ciências econômicas. Então a gente entende a questão da interpolação e da extrapolação. A gente consegue, com certa previsibilidade, determinar alguns cenários, como as coisas vão se comportar. Não precisa você ser um gênio, mas da maneira com a qual as coisas estão se comportando aqui nesse início, se não houver um turnaround ou uma virada, uma guinada radical no meio do processo, as coisas tendem a chegar a um determinado resultado. O que eu estou falando para você? Sabe aquela história do que começa errado, termina errado? É mais ou menos isso. Então, de acordo com a maneira com a qual uma pessoa está se colocando, está se posicionando, está agindo, essa pessoa vai chegar a um determinado resultado. Eu posso prever isso com uma certa assertividade, ok? Por quê? Porque essa pessoa já está dando provas ou está mostrando onde ela vai chegar. Então, essa antecipação de cenários, essa criação de alternativas gera um ruído constante, ok? E essa é a primeira armadilha silenciosa que um líder enfrenta. Ele pensa rápido demais. Então, quando você pensa rápido demais, você não deve se assustar. Mas é isso que está te levando para essa espiral patológica que eu falei antes. Isso está te levando a pensamentos que vão te levar para uma doença e você vai ocultar essa doença. Por quê? Porque você simplesmente tem um papel social a cumprir, ok? Isso redunda numa segunda armadilha, melhor dizendo. Você começa coisas ou começa mais coisas do que você finaliza. Grandes líderes precisam de equipes por quê? Porque ele é ótimo para gerar iniciativas. Ele começa muitas coisas. Mas tão importante quanto a iniciativa é a acabativa. É por isso que você precisa de governo interior, de autoliderança, para saber o que vale a pena levar até o final. Se essa coisa que você está começando não vai fazer a menor diferença daqui a 3 meses, 1 ano, 5 anos, não comece. Porque você vai ser mais um peso que você vai carregar. Então, eu preciso de acabativa, tanto quanto de iniciativa. Só que ele começa mais coisas não é por irresponsabilidade, não é porque ele é o responsável, não, mas porque as novas ideias aparecem. As novas ideias aparecem em todo o tempo. E é preciso um tempo, ok?
para você poder gerar resultados. Tem um outro livro, aliás, eu vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar aqui, esses livros que eu citar aqui, eu vou deixar aqui o link no, na descrição do vídeo. Vou deixar o link também no primeiro comentário desse vídeo. Para quê? Para que você tenha conhecimento dessas obras. O livro de John Maxwell chamado Talento Não é Tudo. John Maxwell mostra nessa obra que talento é tão barato quanto 1 quilo de sal. Qual o valor de 1 quilo de sal? Sei lá, R$ 5, R$ 3, R$ 2, não sei. Mas as suas boas ideias e o seu talento têm esse preço. Começar, todo mundo começa. Ter ideias, todo mundo tem, até porque todos nós temos um talento. Todos nós temos um talento, ok? Só tem um detalhe que a gente muitas vezes não presta atenção, e é que eu acabei de falar. Tão ou mais importante do que a iniciativa é a acabativa. Então a gente precisa fugir dessa segunda armadilha, começar mais coisas do que podemos terminar, porque as novas ideias que nós temos sempre parecem melhores do que as antigas. Sempre parecem melhores do que as antigas. E aí é que tá, é aí que a gente se perde. E a terceira armadilha é que as pessoas confundem consciência com governo. Essa é a terceira armadilha silenciosa. A primeira, armadilha silenciosa, as pessoas pensam rápido demais. As pessoas têm mais ideias do que conseguem finalizar. E a terceira, as pessoas confundem consciência com governo. Não é porque você está tendo esse bate-papo comigo aqui neste exato momento que isso vai gerar governo. Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força, tomado por esforço. Então, governar a si mesmo vai demandar esforço. Não será fácil. E é por isso que a maioria das pessoas não conseguem chegar lá. Ok? As pessoas até sabem que tem alguma coisa errada, as pessoas até sabem que estão começando mais coisas do que conseguem terminar, as pessoas até sabem que pensam rápido demais, mas as pessoas confundem também consciência com governo. Então, a consciência sem comando, ela gera angústia. Você precisará de força, você precisará de ajuda, você precisará de um norte. E eu posso te dar esse norte. Esteja aqui todos os dias conosco, esteja aqui conversando conosco, porque esse norte que eu vou te dar é o que vai fazer com que você comece a trabalhar no seu interior. E como é que você faz isso, Washington? Simplesmente porque eu estou trabalhando nisso agora, ok? Aquele jovem Washington lá, ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas ele não sabia o quê. Ele não sabia como vencer aquilo. E é essa a questão. Eu já acompanhei líderes brilhantes, gente que todo mundo respeita, mas que quando a porta se fechava, vivia exausto, irritadiço, disperso. Ou seja, essa pessoa por fora era uma referência, mas por dentro ela vivia em confusão, carregando pesos que não eram delas, porque não conseguiam administrar o seu interior. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem culpa por aquilo que fizeram com você, mas você tem responsabilidade de fazer algo com aquilo que fizeram com você. Então, existem muitas referências de liderança no mundo que não governam o seu interior, até dão resultados. E as biografias estão aí para mostrar isso. Homens que o mundo admira, mas que não conseguem dominar o seu interior, não conseguem cuidar do seu interior. Por quê? Porque eles não entenderam que caos interior não é desorganização, é falta de propósito.
Você não tem um centro, você não tem um eixo gravitacional. E é por isso que as demandas das pessoas se tornam as suas urgências. E você vive numa espiral tentando, uma espiral negativa, que é o princípio da espiral, quase que não sai, da espiral patológica que eu falei anteriormente. A espiral negativa leva a uma espiral patológica. Você vive tentando agradar a todo mundo, você não vai conseguir, Jesus não conseguiu e não é você quem vai conseguir. Então, o teu problema não é a bagunça que você vive, é a ausência de um centro, é a ausência de um propósito. Porque se você quer agradar a todo mundo, tudo que as pessoas te pedirem, sabe, vira a tua prioridade. Tudo parece importante, tudo pede atenção. Você precisa de um propósito, de um senso claro, de direção, porque do contrário, a urgência dos outros vai se tornar a sua. Mais do que a agenda dos outros vai se tornar a sua agenda, mas a urgência dos outros vai se tornar a sua. E há pessoas que são verdadeiros vampiros emocionais. Elas não fazem, mas querem que você faça. E aí vem aquele já conhecido axioma. O que é isso? Aquela ordem, aquela verbação, aquele ditado, aquele provérbio. Fácil é fazer, difícil é fazer fazer. Ou seja, as pessoas querem transferir as suas urgências para você. E o antídoto contra isso é você ensinar pessoas a fazer. Ensinar pessoas a fazer vai gerar caos, vai gerar conflito, vai gerar um monte de problemas. E você precisa entender que você não vai agradar todo mundo, você vai enfrentar conflitos em sua liderança. Há pessoas que estão com você enquanto tem benefícios, porque quando os benefícios acabarem, essas pessoas vão te abandonar. Tem pessoas que querem o teu lugar, tem pessoas que têm respostas para todas as suas dúvidas, mas não têm para as delas mesmas e querem dar pitaco nas suas dúvidas, mas não respondem ou não resolvem as delas, e isso é muito normal. Então, você precisa entender que a bússola, ela não vai organizar o teu caminho, ela vai te apontar um norte. Essa bússola interior que a gente tem chamada coração, ela dá um norte. E é no coração que o Espírito Santo fala comigo e com você. Ele está te dando um norte. Mas a gente tem tanta coisa dentro de nós, tantas urgências dos outros, tantos projetos, tantos pensamentos, tantas estratégias, que a gente não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, porque essa voz está abafada. Essa voz está sendo calada, está sendo não ouvida. Ou seja, sem o norte, qualquer estrada confunde. É aquela velha história lá do Mágico de Oz. Você quer ir para onde? Para qualquer lugar. Se você vai para qualquer lugar, qualquer caminho serve. E aí você chega a um lugar que você nem sabe que chegou. Porque se você não sabe que lugar é esse, você não tem como saber que chegou. Então, a Bíblia mostra em Tiago 1:8 que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Você não tem falta de fé. O que você tem é uma divisão interna, porque você não tem claramente um propósito definido, você não tem um centro, você não tem um eixo gravitacional. E aí, a ciência confirma aquilo que a vida te mostra. Olha só que coisa interessante, alguns estudos em neurociência mostram que pessoas com alta capacidade cognitiva, elas tendem a ter maior atividade cerebral, mais simulações de futuro, o maior diálogo interno, e isso leva essas pessoas a uma certa paralisia, porque elas analisam diversos cenários e elas não conseguem escolher dentre os diversos cenários. Entenda, líder, que aquilo que tu decidir, aquilo que tu definir,
você vai alcançar. Mas para isso você precisa de autoliderança, de governo interior. Quando você tiver soberania interior, você vai decidir-se por um caminho, você vai seguir até o final. E sem uma estrutura emocional ou decisional que suporte essa atividade mental, essa simulação de futuro ou esse maior diálogo interno, você vive em ansiedade, você vive uma procrastinação sofisticada. O que que é isso? Não estou avaliando as possibilidades para saber qual o melhor caminho a seguir. Um certo homem disse: use o tempo necessário, o tempo que for, para planejar algo. Mas depois que você decidir este algo, vá até o fim e não planeje mais nada. E isso gera atraso. Você vê pessoas menos preparadas e qualificadas do que você, além das injustiças e vicissitudes da vida, alcançando resultados que você ainda não alcançou. Por quê? Pensar muito sem decidir cansa mais do que trabalhar muito. O maior cansaço que existe é o mental. Então você pensa, 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 pensa e não decide e vai trabalhando em círculos naquela corrida do rato, no correr atrás do próprio rabo e vai se cansando por paralisia. Você foi criado para estar em movimento. Você foi criado para ser produtivo, não ocupado. E nem todo movimento significa produtividade. Tem muito movimento que significa ocupação. E o movimento que é igual à ocupação gera cansaço. É isso que você está vivendo. É isso que você está enfrentando. Então, o verdadeiro problema é que você não foi ensinado a governar a si mesmo. Você não foi ensinado a olhar para dentro de si. Domênico De Masi fala sobre isso no livro Ócio Criativo. Você sente culpa por parar? Se você tiver de parar para se renovar, você sente culpa. Você sente que você está atraindo os seus liderados, a sua empresa, os seus líderes. Se você parar para descansar, para se renovar. Mas sabe o que é interessante nessa história toda? A vida e o mundo te ensinou a produzir, a vida te ensinou a resolver problemas, a vida te ensinou a ser forte, a suportar pressão. E o grande problema disso tudo é que você traz mais demandas quando você faz isso com maestria. Você traz mais demandas sobre você, porque as pessoas veem que você é capaz de resolver, então joga aquilo em você. E você precisa aprender a ser seletivo. Olha, isso aqui não é meu, eu vou te ensinar a fazer. Mas eu não vou fazer por você. E é isso que eu ensino a toda a minha liderança. É isso que eu os ensino porque eles são líderes tão capazes quanto eu. Talvez eu tenha uma experiência a mais em termos de liderança, mas eu estou produzindo líderes que serão muito mais capazes do que eu sou e vão muito mais longe do que eu. Foi isso que Jesus nos ensinou. É por isso que 2000 anos após a vinda dele a esse mundo, a gente ainda está falando da obra dele, de como ele formou líderes, de como ele fez, de como ele tinha os seus momentos e trabalhava muito, sim, mas como ele tinha propósito, como ele tinha uma obra para fazer. A gente colocou a Jesus numa redoma religiosa, mas eu convido a você a olhar a Jesus como um empreendedor da fé e não da religião. Mas isso é papo para um outro vídeo. Voltando ao cerne aqui, a verdade é que o mundo te ensinou a ser produtivo, a resolver problemas, a suportar a produção, a suportar pressão, ok? Te ensinou a dar resultado, mas o mundo não te ensinou a estabelecer prioridades internas. A vida não te ensinou isso. Qual é a tua prioridade hoje? Onde você quer chegar? O que você quer resolver? Ok? O mundo não te ensinou a criar ordem emocional e eu estou aqui para te ajudar nisso, porque eu tenho estudado e trabalhado nisso. Autoliderança e governo interior. O caráter antes do cargo.
a estrutura antes do palco, a verdade antes do aplauso. Eu sou um pensador prático de liderança que ensina líderes de dentro para fora. Como você governa seus pensamentos recorrentes, como você encerra ciclos. A vida não nos ensinou isso. Veja Salomão, o homem mais sábio e mais rico que existiu, o homem mais sábio do seu tempo. Mas quando ele perdeu o seu centro, ele perdeu a sua paz. Ele começou a querer agradar diversas mulheres. Ele começou a fazer alianças que não deveria ter feito. Será que faltou sabedoria para o homem mais sábio de toda a história? Não faltou sabedoria. O que faltou foi governo interior. E se de tudo que eu estou te falando aqui, de tudo que eu estou te falando aqui, você não puder guardar nada, guarde isso aqui como a um alívio final. Isso aqui que eu vou te falar agora. O caos não define quem você é. Provavelmente você está vivendo esse caos interior do que eu falei. Se você chegou até aqui, é porque esse nosso bate-papo está falando com você. Esse vídeo está falando com você, ok? Então, muito provavelmente você vive esse caos interior. Você é extremamente inteligente, mas a tua vida é uma desordem, os seus resultados são uma desordem. Você vive altos e baixos, ok? Caos interior não te desqualifica, mas revela algo importante. Você é uma potência. Eu vou repetir. O caos interior não te desqualifica, mas revela uma verdade importante. Você é uma potência. Entenda isso. Você é uma potência. Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreva aqui nos comentários. Eu sou uma potência. O caos é apenas um sintoma de força sem direção, poder sem controle. E esse controle vem de dentro de você, ok? Isso não significa incapacidade, mas aqui entra um divisor de águas na tua vida e na tua liderança. Ou você constrói ordem, ou a sua própria inteligência vai te consumir. Ou você constrói ordem interior, ou você constrói autoliderança, soberania interior, ou a tua própria inteligência vai te consumir em uma espiral patológica, perversa e dolorosa. Talvez tudo isso aqui que eu falei não tenha te dado respostas, mas se te deu clareza já foi suficiente. O restante exige ordem. Um beijo no seu coração. Nós nos vemos no próximo bate-papo. Fique na paz. Tchau, tchau.